Olá. Hoje a gente vai investigar um tema bem interessante e às vezes até meio perturbador. O que está por trás dos movimentos de massa? O que alimenta o fanatismo? Para isso, vamos explorar as ideias do Eric Hoffer, sabe? Usando o trabalho clássico dele sobre o assunto. A ideia é entender por que esses movimentos atraem tanta gente e como é que eles funcionam por dentro. E olha, o Hoffer já começa com uma coisa forte. Ele diz que os frustrados são, tipo, a matéria-prima principal no começo desses movimentos. Intrigante, né? Vamos tentar entender melhor o que ele quer dizer com isso. Ele argumenta que o desejo por uma mudança radical, assim, bem profunda, é o que move tudo. Não importa muito se o movimento é revolucionário, religioso, nacionalista. Ele até cita exemplos, tipo Pedro o Grande lá na Rússia ou a modernização do Japão. Mesmo projetos enormes como esses parecem ter precisado de um fervor, quase uma causa sagrada, para decolar de verdade. Exatamente. E o mais fascinante é que, para Hoffer, esse entusiasmo coletivo não é só um detalhe. É quase indispensável para fazer mudanças sociais rápidas e grandes acontecerem. Ele faz uma comparação interessante, né? O Japão da era Meiji, a Turquia do Ataturk, ambos foram impulsionados por um nacionalismo forte. Aí ele contrasta com lugares que tentaram se modernizar sem essa chama toda, como ele viu o Egito, na época dele, ou a China do Chiang Kai-shek, que foram mais lentos. Essa ideia de religionizar objetivos práticos, sabe? Dar um ar sagrado a metas comuns, parece ser um ponto central para ele conseguir mobilizar o pessoal. Faz sentido. Para uma mudança ser tão drástica e rápida, talvez precise mesmo dessa energia extra, né? Mas voltando aos frustrados, por que eles, especificamente, o que neles os tornam tão abertos a essa promessa? Bom, o Hoffer sugere que é porque, para essas pessoas, o presente parece assim, sem conserto. A vida individual parece uma falha. Aí, a esperança, principalmente a promessa de uma mudança imediata e total, fica incrivelmente atraente. Essa frustração profunda, ele diz, gera um desejo quase desesperado de fugir de si mesmo, de um eu que a pessoa vê como, sei lá, insignificante ou estragado. Daí vem aquela disposição toda para o autossacrifício, para se dissolver no coletivo. É um paradoxo, né? Buscar pertencimento para, no fundo, fugir de si mesmo. É uma dinâmica forte mesmo. Essa troca da identidade pessoal por uma coletiva que promete propósito, valor. Isso. E essa fuga do eu não leva só à união dentro do grupo. Hoffer também aponta, de forma bem direta, que isso pode gerar um ódio muito forte contra quem está fora. O outro vira peça-chave para definir e fortalecer o nós. E ele nota que não são só os frustrados clássicos, digamos assim. Os entediados também, ou gente com laços sociais mais fracos, com família, comunidade, tradições, podem ser igualmente atraídos por essa promessa de pertencimento radical. Entendi. Então o movimento não resolve os problemas da pessoa, mas oferece tipo um alívio existencial. Substituir o eu problemático por um nós forte, né? E Hoffer diz que isso geralmente significa romper com tudo que veio antes. Família, nação, religião, é uma reformatação total da identidade. E a doutrina do movimento é a ferramenta para isso. O ponto crucial, segundo Hoffer, não é se a doutrina é verdadeira, lógica, ou se dá para entender direito. Pelo contrário, ele argumenta que doutrinas meio vagas, ou que não dá para verificar, são mais eficazes, porque exigem fé cega, sabe? E isolam a pessoa da realidade e do pensamento crítico. O que importa mesmo é a certeza absoluta que ela oferece num mundo que parece caótico. E essa necessidade de certeza também alimenta o ódio. O ódio une o grupo contra o inimigo e, ao mesmo tempo, tira o foco das falhas e culpas de cada um ali dentro. Nossa, é uma engenharia social bem complexa mesmo. Hoffer também descreve quem lidera isso em cada fase, né? Começa com os intelectuais, os homens de palavras. Isso. Primeiro vem os que articulam o descontentamento, que criticam o sistema atual. Escritores, pensadores, oradores. Eles preparam o terreno, plantam a dúvida, o desejo por algo diferente. Mas geralmente não são eles que botam o movimento na rua, para valer. Aí que entram os fanáticos. Exato. Os fanáticos são os que transformam as ideias em ação, com fervor, sem meio termo. Eles são o motor da fase mais ativa, mais radical.
São eles que mobilizam, que incitam, que muitas vezes usam a força para derrubar o que existia antes. E depois da agitação toda, vem a organização. Os homens de ação práticos. Sim, esses são os que consolidam. Quando a fase mais caótica passa, eles assumem para construir as instituições, administrar o poder, normalizar as coisas. O foco muda da revolução para a gestão. Hoffer nota que essa fase atrai gente diferente, talvez mais focada na carreira, e marca o fim daquele dinamismo inicial. Ele até alerta: se a fase fanática dura demais, pode destruir muito; se a fase prática chega muito cedo ou domina tudo, pode gerar estagnação, burocracia e matar o espírito original do movimento. Muito interessante essa anatomia dos movimentos de massa. Então, resumindo as ideias do Hoffer, eles nascem explorando a frustração, o desejo de escapar de si mesmo. Oferecem uma identidade coletiva forte, que é cimentada por doutrinas que pedem fé cega, autossacrifício e muitas vezes ódio a um inimigo, e tudo isso é orquestrado por líderes diferentes em fases distintas. Exato. E para deixar uma última reflexão, Hoffer traz um ponto curioso sobre quanto tempo esses movimentos duram. Ele sugere que sociedades com um histórico longo de submissão talvez sejam mais propensas a movimentos de massa que se mantêm por muito tempo. Já sociedades com tradições mais fortes de liberdade individual, mesmo que se deixem levar por um tempo pelo fervor, poderiam ter uma capacidade maior de, no fim das contas, resistir a essa submissão total no longo prazo. Fica a pergunta, né? Até que ponto a nossa história, a nossa cultura, moldam o quanto somos vulneráveis ou resilientes a esses fenômenos coletivos tão intensos?